Muito bem, nós vamos fazer um estudo aqui, uma aula sobre chakras e Kundalini, uma aula de yoga não convencional para a maior parte das pessoas que acreditam que o yoga está relacionado, vinculado somente à parte física, à parte de asanas. Não, essa é uma pequena parte, enquanto que a maior parte desse sistema de yoga abrange outras áreas, ou melhor, quase todas as áreas que envolvem a natureza humana. Então nós vamos estudar na aula de hoje um pouquinho sobre chakras e Kundalini, uma introdução um pouco aprofundada. Vamos lá. Só que antes de entrar em chakras e Kundalini, nós precisamos compreender também uma terminologia que são as nadis, ok? A palavra nadi significa literalmente fluxo ou corrente, e os antigos textos dizem que existem cerca de 72 mil nadis no corpo psíquico. Estas são visíveis como correntes de luz para as pessoas que desenvolveram a visão psíquica, ou seja, a clarividência. Por que ele fala aqui que existem cerca de 72 mil nadis no corpo psíquico? Porque se você fizer um estudo desse corpo físico, que para a filosofia indiana é Annamaya Kosha, que é o corpo feito de comida, o corpo de matéria, você não vai encontrar esse sistema que é extrafísico, porém, nadis, chakras e Kundalini, apesar de não não podem ser verificados no corpo físico, porém eles influenciam diretamente. Tá? Eles envolvem e influenciam o corpo físico, que é esse corpo aqui. Tá? Então, da onde que vem então essas informações? Né? Esses estudos eles vêm de textos que são considerados sagrados dentro das tradições do Tantra e do Yoga e que são validados por grandes sábios, por seres de alta consciência que tinham acesso a essas informações através de sua consciência e de estados de meditação profunda, a ponto também de desenvolverem a visão, a terceira visão, tá? Que é o sexto chakra, aqui o ponto entre as sobrancelhas, onde você se abre um universo não material, extramaterial, tá? Que seria o que as pessoas conhecem como terceiro olho, terceira visão, visão psíquica, há vários nomes para isso, tá? E há várias maneiras de desenvolver isso também. Em tempos recentes, a palavra nadi tem sido traduzida como nervo, mas de fato as nadis são compostas de matéria astral. Então, para a gente entender melhor o que são nadis, e você vai entender o porquê que elas são importantes, é mais conhecido para nós aqui no Ocidente uma terminologia voltada para a medicina tradicional chinesa, que são os meridianos. Então, os meridianos são um sistema por onde há um fluxo energético. Tá? Há alguns autores que chegam a criar uma comparação de similaridade entre as nadis e os meridianos. E o que é importante para nós aqui é entender que essas nadis, esses canais por onde o prana, a energia vital, é transportada, eles estão em todo o nosso corpo, tá? E eles estão interligados, ok? Assim como os chakras, eles não são em realidade parte do corpo físico, embora eles correspondem aos canais nervosos. Tanto nadis, chakras e Kundalini é um sistema de energia sutil que é possível de compreender a partir do corpo físico, porém, se você fizer
um estudo desse corpo físico, tirar um raio-x, fizer exames, biópsia, abrir esse corpo, não vai ser encontrado nada parecido com isso, porque são conceitos que não são compreendidos dentro da cultura ocidental e dos métodos também de científicos de conhecimento desse tipo de conhecimento aqui que nós estamos tratando, ok? As nadis são os canais sutis por onde fluem as forças do prana. Prana aqui, então, um conceito também, para quem não conhece, é como literalmente a energia vital. Tá? Nós temos um fluido vital, uma força vital que sustenta e alimenta esse corpo e todas as coisas, e aqui então nós chamamos de prana. Então, esses canais, nadis, que são em torno de 72 mil, eles fazem com que todo esse fluxo de energia gire e se manifeste, não somente no corpo humano, mas em toda a criação, em toda a existência. Porém, quando a gente fala de nadis, a gente está falando literalmente aqui do corpo físico e dos outros corpos também, tá? Que não vão ser tratados nesta aula, tá? Mas você também tem uma divisão de corpos que é diferente da visão ocidental. Então, as nadis, apesar de serem aí cerca de 72 mil, e há também outras fontes de texto que dizem outros números, mas isso não importa muito. A gente tem 3 principais. As 3 principais é Ida, Pingala e Sushumna. Tá? A mais importante, então, é a Sushumna, que é a central. Tá? Ida fica do lado esquerdo, Pingala do lado direito e Sushumna no centro. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses conceitos. Sushumna Nadi, que é aquela que fica no centro, é o canal de força espiritual localizada no centro da coluna vertebral. Origina-se no Muladhara Chakra, que é o chakra básico, nós vamos falar mais adiante, no nível do períneo, e termina em Sahasrara Chakra, no topo da cabeça. A Ida Nadi emana do lado esquerdo de Muladhara e sobe em espiral pela coluna vertebral, passando por cada chakra, formando um caminho entrecruzado que termina do lado esquerdo de Ajna Chakra. Então, você imagina que nós temos a coluna vertebral no centro, lá embaixo nós temos o chakra básico, lá em cima, aqui no topo da cabeça, nós temos o chakra Sahasrara. Tá? Todos os chakras eles estão alinhados com a coluna vertebral. Tá? E aí, para você visualizar esse esquema aqui que está sendo mostrado. Ida representa o lado esquerdo e Pingala o lado direito. Tá? Então aqui, ó, Ida Nadi emana do lado esquerdo. Ok? Então ele começa pelo lado esquerdo, enquanto o Pingala começa do lado direito, eles vão se cruzando, serpenteando por entre os chakras, até chegar no 6º chakra, ok? Eles chegam até o 6º chakra. Ida e Pingala representam as duas forças opostas que fluem dentro de nós. Ida é passiva, introvertida e feminina, por isso também é conhecida como Chandra Nadi, ou Nadi lunar. Por outro lado, Pingala é ativa, extrovertida e masculina, sendo chamada também de Surya Nadi ou Nadi solar. Essas correntes de prana, Ida, Pingala e Sushumna, operam alternadamente. A corrente que está em fluindo num momento particular pode ser determinada notando-se o fluxo de respiração das narinas, ou seja, quando a narina esquerda está com grande fluxo de ar, então é Ida Nadi que está predominando. Quando o fluxo é maior na narina direita, Pingala está dominando neste momento. E se o fluxo é igual, se a mesma quantidade de ar passa pelas duas narinas ao mesmo tempo, ou melhor, de forma simultânea, Sushumna Nadi então está predominando. Isso aqui é um conceito não muito importante agora, mas que
com o aprofundamento você vai entender que tem a ver com o equilíbrio, né? Se você pode fazer um teste agora, você vê qual das suas narinas está fluindo mais, se é a esquerda ou a direita. No meu caso aqui é a direita. Eu percebo quando eu tampo uma narina e puxo o ar, eu percebo que a direita o ar ele passa com maior facilidade. Isso não significa muita coisa agora. A verdade é que durante todo o dia essa questão do fluxo de prana entre as narinas eles alternam de hora em hora mais ou menos, tá? Então não é algo tão importante, é mais algo para você se tornar consciente de que o teu corpo ele está se manifestando de uma determinada maneira neste exato momento, tá? E se nesse momento o fluxo é igual, o que assim não é tão comum, mas tem alguns momentos que o fluxo ele vai ficar igual, mas com bem menos frequência, tá? Significa então que esse sistema está aí totalmente equilibrado, tá? Vamos lá. Quando a narina direita está fluindo, há mais energia vital para o trabalho físico e a digestão de alimentos, por exemplo, e a mente fica extrovertida e o corpo gera mais calor. Quando a narina esquerda está fluindo, a energia mental é dominante e a mente fica introvertida e qualquer tipo de trabalho mental pode ser empreendido ou será empreendido com mais facilidade. Sabe como tem um momento que você vai falar assim, eu quero ler um livro. Aí você começa a ler o livro e você começa a sentir sono, você fica indisposto para ler o livro. É mais ou menos isso. Aquele momento talvez não seja o melhor para você ler o livro. Então, teria um outro momento do seu dia, você tem que conhecer melhor o seu corpo, e essa é uma das maneiras, tornando consciente desses fluxos, a qual esse momento de introversão ele é mais favorável. Para cada pessoa pode funcionar de uma maneira específica, tá? E o contrário também. Você precisa sair da cama, precisa levantar para fazer qualquer coisa e você está com preguiça. Você está sem esse fluxo de motivação energética interior que te faz movimentar, que te dá o movimento, que seria a parte do lado direito, né, da extroversão, né? Então aí você vai relacionando como o teu corpo funciona e você vai se tornando mais consciente disso. Durante o sono, Ida Nadi ela flui com maior frequência e Pingala Nadi flui à noite. Melhor, corrigindo aqui para não ficar confuso. Ida Nadi, que representa o lado esquerdo da introversão, ela deve fluir geralmente à noite para a maior parte das pessoas, porque é um momento de descanso, de introversão, de repouso da energia física. Caso a Pingala Nadi à noite está fluindo com mais vigorosidade, com maior domínio, tá? As pessoas têm dificuldade para dormir, elas têm insônia, por exemplo, elas deitam e não conseguem dormir porque há uma energia física de natureza de extroversão, ou seja, de Pingala, que precisa ser gasta e ela não vai ser gasta através do sono, porque o sono ele é praticamente através da ida, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Pessoas que têm insônia, elas devem então criar um mecanismo de equilibrar esse fluxo energético que está invertido para que ela passe a ter o sono e a introversão durante a noite, que é esse aquietamento do corpo e da mente. Aí existem muitas maneiras de fazer isso. Então, aqui é isso. Uma frase aqui de Swami Satyananda Sarasvati. Quando Ida e Pingala Nadis estão purificadas e equilibradas e a mente está controlada, então Sushumna, a Nadi mais importante, começa a fluir.
Sushumna precisa estar fluindo para se obter sucesso na meditação. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem meditar. Primeiro, porque elas não sabem o que estão fazendo, não têm a mínima ideia do que é meditação, porque nunca estudaram, né? Simplesmente vão seguindo um fluxo de informações que são superficiais e aí, de fato, se frustram porque estão fazendo algo de forma errada, né? Então, quando o Pingala estiver fluindo, o corpo ficará inquieto. Se for Ida que flui, a mente ficará hiperativa. Quando o Sushumna flui, Kundalini desperta e sobe pelos chakras, que é o entendimento que nós vamos ter dessa aula, tá? O porquê, o que é Kundalini, o que são chakras, e nós estamos compreendendo agora o que são nadis. Todos são partes de um sistema para essa evolução da nossa consciência, ou esse despertar da nossa consciência interior, que nos levará a um nível de compreensão da vida e da realidade diferente deste o qual nós estamos, que é conhecido como avidya, como um estado de ignorância. Por isso a palavra iluminação, que é pouco conhecida dentro dos sistemas filosóficos ocidentais. Tá? Nós estamos mais familiarizados com o conceito de salvação, que vem da cultura judaico-cristã, de que há um ser, e esse ser vem para nos salvar. Aqui no sistema indiano não, é nós que nos salvamos a nós mesmos através do conhecimento correto e de práticas que envolvem esses conhecimentos. Tá? Aqui no caso estamos falando desse sistema sutil de energia, que são as nadis, os chakras e a Kundalini. Tá? E aí nós vamos perceber também através dessa aula que chakras, Kundalini não tem muito a ver com o que é falado no meio popular, né? Lembre-se sempre de uma coisa: o conhecimento popular, que é o conhecimento de massa, ele é um conhecimento geralmente distorcido e 100% equivocado. Então ele pega algumas características do conhecimento verdadeiro ou tradicional, original, tá? Mas aí nessa superficialidade ele se perde e transforma esse conhecimento em qualquer coisa menos no próprio conhecimento. Tá? Então já vimos as nadis, tá? Esses que são os sistemas por onde há esse fluxo energético, e aí você começa a entender que não tem despertar de Kundalini sem compreender o sistema de nadis. Até tem, mas não é tão comum quanto as pessoas pensam que é. Aí vocês vão entender por que não é tão comum, porque o despertar de Kundalini ele deve trazer consigo, se ele for real, consequências no comportamento dessas pessoas que se dizem terem a Kundalini desperta. Okay? Esses comportamentos, eles não são... Não há como forjar esse tipo de comportamento, porque é um comportamento de uma mente que está num outro patamar de evolução. Então ela não realiza certas coisas que aquele patamar comum da humanidade, no seu nível de ignorância, comete. Ok? Então nós vamos ver aqui os chakras. A palavra chakra significa literalmente roda ou círculo, mas no contexto do yoga, uma tradução melhor seria vórtice ou redemoinho. Tá? O que seria um vórtice ou um redemoinho? É uma figura circular que gira em torno dela mesma e ela gira em ambos os lados. Ela pode girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Tá? E aí você tem também diferentes correntes que vão trazer informações referentes quando que ela gira para um lado, quando que ela gira para outro. Isso não é tão importante agora. Os chakras são vórtices de energia
em áreas específicas do corpo que controlam a circulação do prana, que permeia toda a estrutura humana, que é o que a gente falou até agora. Então, os chakras, eles têm mais ou menos o formato de um CD-ROM. Lembra do CD-ROM? Não existe mais, né? Existe quem guardou ainda em casa, né? Mais ou menos o tamanho de um CD-ROM, e eles estão localizados em pontos que nós vamos ver daqui a pouco, específicos ao longo da coluna vertebral, tá? E eles estão relacionados com todas as áreas que nós podemos conceber que estão relacionadas à nossa vida humana. Cada chakra é um interruptor que liga ou estimula áreas específicas do cérebro. Na maioria das pessoas, esses centros psíquicos estão dormentes ou inativos, porque tem a ver com o seu padrão de ignorância ou falta de conhecimento. A concentração nos chakras enquanto se exercita as práticas do yoga estimula o fluxo de energia nestes centros e ajuda a ativá-los. Então, há maneiras específicas de ativar os chakras de forma consciente. Muito dificilmente um chakra será ativado ou aberto ou vai fluir em sua plenitude de forma inconsciente. Tá? Pode acontecer? Pode. Em casos muito específicos, de seres extremamente específicos e de acontecer desse desenvolvimento acontecer de forma não consciente, tá? O que não é o caso da maior parte das pessoas. Principalmente porque a maior parte das pessoas nem sabem que isso existe. Os principais chakras são 7 e estão localizados ao longo da coluna vertebral, que representa também aquela nadi, que é Sushumna, que fica no centro da coluna vertebral. Ela vai do primeiro ao 7º chakra, que flui pelo centro da coluna espinhal. Os chakras são descritos simbolicamente como flores de lótus. A lótus simboliza os 3 estágios que o aspirante precisa atravessar na vida espiritual: ignorância, aspiração e iluminação. Então aqui a gente vai começar a entender que quando a gente está falando de nadis, de chakras e kundalini, nós estamos falando de um processo. Bom, e quando falamos de yoga e tantra também, estamos falando literalmente de um processo espiritual, ok? Um processo de autoconhecimento e autoliberação esotérico, que acontece dentro, tá? De dentro para a consciência. Bom, essa frase ficou esquisita, né? Mas tudo bem. Por que esquisita? Porque não dá para dizer o que está dentro do que? A consciência, ou quando a gente fala aqui dentro desse corpo físico, mas o corpo físico está dentro da consciência, porque na verdade é um outro conceito que a gente vai trabalhar também em outros vídeos, mas só existe a consciência. Tudo que acontece ou tudo que é percebido a partir de um ponto específico, né? Nesse momento percebemos através dessa frequência chamada ser humano, porém está tudo dentro da consciência, tudo acontece na própria consciência. Mas esse é um outro conceito que nós vamos trabalhar num outro momento. Então os chakras são descritos simbolicamente como flores de lótus. A lótus simboliza 3 estágios, né? E o aspirante precisa o aspirante dentro desse caminho precisa percorrer, tá? Que é o estado que nós nos conectamos, reconhecemos agora, que é o estado de ignorância. A aspiração, que é quando você sai desse estado de ignorância, você começa a ter um certo entendimento. Essa aspiração é o seu caminho durante esse processo de iluminação, e a iluminação em si, que é o fim do caminho, é o fim do buscador. Não há mais busca, porque aquilo que estava sendo buscado foi encontrado através do entendimento. Tá? É uma forma de percepção e de compreensão. Okay?
Vamos lá, o primeiro chakra, Muladhara. Tá? Esse chakra é conhecido em português como o chakra básico. Aliás, as palavras em sânscrito, elas geralmente são traduzidas em sua forma mais próxima do literal. Tá? Então, quando a gente está falando de Muladhara, a gente está falando do chakra básico, chakra raiz, porque a palavra Mud significa raiz e Adhara significa lugar. Ou seja, assim ele é conhecido como o centro da raiz ou o chakra básico. Então, assim, a gente fala a palavra em sânscrito e aqui também cabe falar que eu não sou uma pessoa estudada em sânscrito, eu falo errado mesmo. O mais importante para mim aqui é obter o conhecimento. Estou muito preocupado em falar corretamente, não sou tão ortodoxo assim. Então, o primeiro chakra é Muladhara, o chakra básico, ele está localizado na região do períneo nos homens e na região do cérvix, que é o colo do útero, nas mulheres. Okay? Ele é representado pela cor vermelha, tem 4 pétalas em volta da sua circunferência e ele tem um mantra específico de ativação que é LAM, ok? L-A-M. O segundo chakra é Swadhisthana, ou Svadhisthana, como alguns falam. O segundo chakra está localizado atrás das genitais e aproximadamente 2 dedos acima do primeiro chakra. Ok? O significado literal da palavra Swadhisthana é domicílio ou morada própria, ou um outro conceito como a morada do eu. A cor é vermelho escuro ou laranja e o número de pétalas são 6 e o mantra que ativa este centro é VAM, V-A-M. Eu estou falando aqui o mantra, mas você só deve fazer se você tiver uma orientação correta. Tá? Existem formas corretas de fazer a ativação desses centros e por isso que é importante estudar. Tá? Manipura Chakra. Manipura é o terceiro centro, está localizado na coluna vertebral, na região do umbigo. A palavra Manipura significa cidade das joias, tem a sua cor predominante amarelo e tem um número de pétalas ao seu redor de 10 pétalas. O mantra é Ram, R-A-M. O próximo chakra é Anahata. Está caindo aqui. O próximo chakra é Anahata. Ele encontra-se na região do osso externo, bem no centro do tórax, aqui na altura dos mamilos, ok? Aqui, nessa região aqui. E o seu nome significa intocável. A cor é azul ou verde e o número de pétalas são 12. E o mantra relacionado a esse chakra é Yam. Aqui, quando a gente está falando de cores, tem algumas peculiaridades quando a gente fala de chakras que vai diferenciar de uma corrente de pensamento ou outra, ok? A gente aqui está falando especificamente dos chakras indianos, tá? Se você for para o budismo, por exemplo, tibetano, eles têm, por exemplo, 5 chakras, eles já não consideram os mesmos, então e são também em pontos semelhantes, mas não exatamente igual, ok? Então, há divergências quando a gente está falando de chakras, e aqui mais precisamente, para quem tem mais curiosidade, quer entender mais, esse material que a gente está estudando, ele é do Swami Satyananda Sarasvati, que ele foi um dos discípulos mais importantes do Swami Shivananda, que é um Swami mais importante aqui do último século para o yoga mundial, principalmente para o ocidente. Tá? E aí o Satyananda ele se desenvolveu tanto que ele se desvinculou e criou o próprio sistema dele, tá? A escola Bihar School. Então vamos lá. Vamos para o quinto chakra, que é Vishuddhi. Vishuddhi é o quinto chakra, está localizado na região da garganta, aqui nesta região. O seu nome significa purificação, cor violeta ou azul. E o número de pétalas ao seu entorno são 16. E o mantra que envolve e que ativa este centro é Ham, H-A-M.
Ajna Chakra, ou tem pessoas que falam Ajna, que é o sexto chakra, fica entre as sobrancelhas, mas ele não é um pontinho aqui. Lembra que os chakras eles têm um tamanho de um CD, então ele fica lá dentro, bem no centro, ok? É só para a gente pegar aqui mais ou menos a região, tá? Nessa região, só que você vai para dentro da cabeça, no meio. Ele fica atrás do centro, entre as sobrancelhas, no topo da coluna vertebral. A palavra ajna ou ajna significa comando. E este centro é conhecido como terceira visão. A cor pode ser prata ou azul índigo ou ainda violeta. Número de pétalas 2 e o mantra de ativação é o Om. Além desses 7 principais chakras que nós temos conhecimento, o Swami Satyananda Sarasvati ele traz um 8º chakra, também é muito conhecido dentro das escrituras, que é o Bindu Visarga. Este centro está localizado no alto da cabeça. O nome Bindu significa ponto ou gota e a palavra Visarga significa verter gota por gota, também conhecido como Soma Chakra. Soma é o néctar dos deuses. Ele tem um papel importante também dentro do sistema de ativação de Kundalini, do processo de iluminação. Este é o centro de nada, a natureza do som primordial. A palavra nada em sânscrito remete à palavra som. Tá? E por último aqui seria o sétimo chakra dos 7 convencionais, sem o Bindu, é Sahasrara. Ok? O 7º centro está situado na coroa da cabeça, tá? Aqui em cima. Porém, dependendo da corrente filosófica ou de pensamento, ele pode estar acima da cabeça, um palmo acima, isso vai depender, né, das linhas de entendimento. Esse centro não é exatamente um chakra, mas a morada da mais alta consciência ou a consciência pura. Aqui, consciência pura é sem nenhum grau de identificação, de separação ou egóica, ok? O ego, isso é um assunto também para uma outra aula, vamos estudar as características do ego, o que é essa entidade compreendida como ego, que se vê separado e que acredita nessa separação, então cria todo esse sistema que a gente vai entender como Maya, roda de Sansara, né, que é o ciclo de morte e renascimento. Aí por isso esses entendimentos para um caminho de iluminação desses estágios de ignorância. Seu nome significa 1000 e é conhecido como chakra da lótus de 1000 pétalas. Quando o Kundalini desperta, ele sobe pelos chakras até Sahasrara e entra na fonte de onde ela se originou. Essa é a meta do yoga e também dos sistemas tântricos. É interessante também compreender que a gente vai entrar daqui a pouco em Kundalini. A palavra Kundalini ela é Shakti Kundalini, porque ela é a palavra Kundalini ou Kundalini, ela é a origem ou ela é mesma o princípio da energia feminina. Tá? E aqui no alto da cabeça nós temos Shiva, o princípio da energia masculina. Quando Kundalini é ativada, por qualquer razão que seja, ela sobe pelos chakras. Por onde ela sobe? Kundalini sobe pelas nadis, Ida e Pingala, serpenteando, se cruzando por entre os chakras, até chegar no 6º chakra. Quando ela chega aqui, dependendo, e aí você tem vários graus e níveis de iluminação, ok? Mas se é uma iluminação plena, ela chegando aqui, ela faz a ativação dessa união entre Shakti e Shiva, que é o princípio do fim da dualidade,
ok? Quando o fim da dualidade ele cessa dentro dessa consciência, ela ilumina, tá? E dentro da dualidade está o sofrimento, está a experiência que nós temos, que é um pouco complicado também de explicar aqui. Isso a gente vai precisar trazer mais conceitos e fundamentos para começar a entender o que significa esse conceito de ilusão, de Maya, de realidade. O que é realidade, né? Será que isso que nós chamamos de realidade é realidade? Então, são princípios filosóficos que precisam ser entendidos de uma maneira mais profunda, ok? Vamos entrar aqui na parte final, que é a parte de Kundalini. Kundalini é o nome de uma força em potencial adormecida no organismo humano e que está localizada na base da coluna vertebral. No corpo feminino está localizado no colo do útero, no cérvix, e esse centro é conhecido como Muladhara, o chakra raiz. E no corpo masculino está localizado no períneo, entre o órgão genital e o excretor. Uma frase aqui de Swami Satyananda Sarasvati: para despertar Kundalini, você deve se preparar através das técnicas do yoga. Você deve praticar asanas, pranayama, kriya yoga e meditação. Ok? Aqui asanas é o que as pessoas conhecem como yoga, que é a parte das posturas. Ok? Pranayama é uma outra parte que as pessoas conhecem, mas conhecem pouco, que é a parte de respiração. Ok? Que é a parte de controle da respiração ou exercícios vinculados à respiração para que se tenha um certo conhecimento desse fluxo e controle desse fluxo energético sutil, o prana, ok? E aí então, dependendo do grau de adiantamento de um praticante, ele pode ou não despertar por consciência Kundalini. Tá? Kriya Yoga é um sistema desenvolvido pelo Swami Satyananda Sarasvati. Bom, não foi desenvolvido exatamente por ele, mas ele traz no sistema dele essa compilação, né, onde existem uma ordem de como fazer essas práticas de purificação, ok? O Kriya, ele é uma forma de direcionamento consciente dos fluxos de energia interna, que vai te levar a um lugar de expansão da consciência e, por consequência, a ativação de Kundalini. Em sânscrito, Kundalini significa espiral e assim Kundalini tem sido descrita como aquela que está enrolada. A palavra Kundalini vem da palavra... Mexi aqui. A palavra Kundalini vem da palavra Kunda e significa lugar mais profundo, poço ou cavidade. O fogo usado na cerimônia de iniciação, no Agnihotra, por exemplo, é aceso em uma kunda, onde representa esse lugar mais profundo. A palavra Kundalini refere-se a Shakti, o poder ou energia ou aspecto feminino da criação. Ok, então nós finalizamos aqui essa aula introdutória sobre os chakras, as nadis e Kundalini. Uma forma de a gente se aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos que também são tidos como uma prática de yoga. Tá? Aqui no caso a gente faz o estudo desses conceitos, dessas terminologias, e existem práticas também para potencializar esse entendimento. Práticas de asanas, de pranayama, de respiração, de dharana, de concentração, de pratyahara, de abstenção dos sentidos, dentre outras funções do yoga aí, se a gente for analisar o yoga clássico, o yoga de Patanjali, até chegar em Dhyana,
que é propriamente dito a meditação, e através da meditação, quiçá alcançar Samadhi, que é o último estágio desses caminhos por onde você pode seguir, né, dentro de um caminho de yoga. Claro que não existe só o yoga de Patanjali, que é conhecido como yoga clássico. Você tem centenas de tipos de práticas diferentes de yoga, cada uma à sua maneira, mas o objetivo é sempre um só, dependendo também da corrente filosófica. Alguns entendimentos são diferentes, mas o fim é o mesmo, é a iluminação dessa consciência. Beleza? Então espero que tenham gostado desse conteúdo, mas em breve conteúdos desse tipo virão e também novidades aí no nosso canal. Namastê!